Caso surpreendente. O Nair começa dizendo que ela é muito linda, mas ela fala que não quer conversa. Ele pergunta por que ela é tão mal educada, mas ela fala que já disse que não quer falar com ele. E como ficou muito claro que não adiantava insistir, ele se despede dela. E dentro do carro ele fala que não sabe por que ela está voltando, porque ele não tem nada pra falar com ela. Ela pede desculpas e ele pergunta se agora ela quer pedir desculpas. Ela pede desculpas por aquilo e fala que ela só não está num dia muito bom. Ele pergunta se o fato dela estar tendo um dia ruim é desculpa para tratar uma pessoa daquela maneira. E depois que ela diz que realmente sente muito por ter falado assim com ele, ele pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Dani e ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela manda. Ela fala que não sabe, mas que se interessou por ele e ele pergunta por quê. Ela diz que não sabe e fala que ele parece muito interessante. Ele pergunta se é verdade e também pergunta da onde ela é. Ela fala que é do México e ele pergunta quanto tempo ela está em Houston. E ela diz que mora há 4 anos. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que estava querendo fazer uma nova amizade e que pensou que ela poderia ser a pessoa certa. Ela fala que sente muito e diz que hoje está sendo um dia daqueles. Ele pergunta se ela mostraria cidade pra ele e ela fala que se um dia eles saírem, pede pra ele avisar. Ele fala que gostaria de sair agora pra conhecer a cidade. Ela diz que pode ser que ela está pronta. Então ele fala que tudo bem e diz pra ela entrar no carro. E dentro do carro ele pergunta se ela tem algum plano pra hoje, mas ela diz que não tem planos. E em seguida ele pergunta qual é o tipo de cara que ela gosta. E depois de citar algumas qualidades, ela também não deixa de dizer que tem que ser alguém bem-sucedido na vida. Ele pergunta se tem que ser alguém que esteja disposto a investir nela, e ela diz que sim. Ela diz que sim e fala que esse é o tipo de cara que ela gosta. Então ele pergunta quais as qualidades dela e o que ela teria para oferecer. E como ela diz ela mesma, ele pergunta se ela mesma e pergunta o que mais. Ela fala que não tem nada para oferecer a não ser ela mesma. Ele fala que ela nem está se esforçando e que dizer ela mesma não parece ser o suficiente. E em seguida diz que isso qualquer garota poderia dizer. Ele fala que ela tem muitas exigências e pergunta se só dizer ela mesma vai ser o suficiente. E ela diz que sim. Ele fala que então, já que ela quer alguém que tenha dinheiro, ela também precisa ter. Mas ela diz que não e fala que o homem que ela está procurando já vai ter. Ele pergunta por que ela acha que alguém teria que aceitar que ela exige alguém bem-sucedido, mas que ela mesmo não seja. Ela fala que seja quem for, vai ter que aceitá-la como ela é. Ele fala que com certeza ele não é esse cara. Ela pergunta se ele acha que não é e ele fala que de jeito nenhum. Ele fala que é por esse motivo que é tão importante conversar e que com certeza ela não faz o tipo dele. Ele fala que desde o começo estava percebendo que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela fala que tudo bem e já ele diz que já que ela é interesseira, ela pode sair do carro dele. E já ela diz que está tudo bem. Ainda de longe, pensando que ela não estava ouvindo, Landon diz que essa garota faz o tipo dele. E como ela pergunta o que ele disse, ele fala que só disse que ela é muito bonita. Ele pergunta se está tudo bem e já ela pergunta o que ele quer. Ele fala que só quer dizer que ela é bonita e pergunta o nome dela. Ela não responde, então ele pergunta se ela não vai nem dizer o nome pra ele, mas ela diz que não e fala que tem namorado. Então ele se despede desejando um ótimo dia. Ainda fora do carro, Landon dá a partida no motor e quando ela escuta o ronco, ela decide voltar. Ela pede pra ele esperar e ele pergunta esperar pra quê. Ela pergunta se o carro é dele e ele pergunta por que isso importa. Ela pede desculpas por ter falado assim com ele e ele pergunta se é verdade e fala que é interessante. Ela pergunta pra onde ele está indo e ele fala que está indo tocar a vida dele. Ela pergunta se ele pode dar uma carona, mas ele diz que não e fala que pelo que ele entendeu ela tem mais o que fazer. E quando ela começa a se explicar, ele pede pra ela chegar mais perto dele. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele diz que muitas pessoas têm carros legais,
pessoas, mas que ele é apenas mais um. Ela se apresenta e ele fala que o nome dele é Landon, e ela diz que é um prazer conhecê-lo e pergunta de onde ele é. E ele fala que é da Nigéria e que acabou de se mudar para Houston. Ela pergunta quanto tempo ele está ali e ele diz que há 2 semanas, então ela fala que pode mostrar o lugar para ele. Ele diz que não e fala que acabou de tentar se aproximar, mas que ela pegou muito pesado com ele. Ela diz que só está tendo um dia difícil e ele pergunta se ela vai dizer que está tendo um dia difícil e pede para ela falar sério. Ela pede desculpas e diz que a culpa é dela. Ele fala que ela deveria ter mais cuidado para não descontar os problemas dela em outras pessoas. Ela fala que ele está certo e que ela agradece por ele estar dando uma segunda chance para ela. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela sabe aonde fica a praia e diz que ele está querendo ir para lá. Ela fala que é dali e que pode mostrar qualquer lugar para ele. Ele pergunta se é verdade e também pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que não ia fazer nada demais e que só estava dando uma volta. E depois que ela fala que a casa dela é no final da rua, ele fala que a casa dele é logo ali na frente. E diz pra ela que pelo que parece eles moram muito perto. E em seguida ele fala que ele vai nessa. Ela pergunta se ela pode ir com ele fala que ela pode entrar, mas que ele não sabe ainda pra onde ele vai. E depois de um longo tempo ali conversando com ela, o Landon diz que ele tem uma cobertura de frente para a praia. Ela fala que isso é muito legal e que eles poderiam fazer uma festa e que ela pode convidar as amigas dela. Ele pergunta se é verdade e também pergunta o que ela tem em mente. Ela fala que vai depender de quanto ele estiver disposto a gastar e ele pergunta como assim. Ela diz que sim e ele pergunta gastar com o quê. Ela diz que ela já vai chamar as amigas dela e que então ele vai ter que arcar com o resto. Ele fala que ele não é esse tipo de cara e pergunta por que ele vai bancar essa festa para todo mundo. E como ela diz porque ele é o homem, ele pergunta se os dois fossem casados, se ele teria que arcar com tudo. E ela diz que sim. Ele fala que então, se eles tivessem filhos e no caso dele morrer, os filhos iam sofrer. E ela pergunta por que sofrer. Ele fala que se ela não tiver acostumada a ganhar o próprio dinheiro, ela ia falir. Ela pergunta por que ele acha que ela iria falir e que nesse caso ela iria prover para os filhos dela. E depois que ele fala que ela precisa ser independente e pensar em todas as possibilidades, ela diz que essa sempre foi a responsabilidade dos homens e que as mulheres de antigamente, mas ele a interrompe e fala que isso foi em outra época e que agora nós estamos em 2023 e que ela precisa abrir os olhos para a nova realidade. Ele fala que o problema é que ela é interesseira e que ele não quer mais perder o tempo dele e que nesse caso é melhor ela sair do carro. Ela diz que para ela tanto faz e já ele diz que assim vai ser melhor para os dois. Onaie se aproxima dessa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela está muito linda. E como ela diz que não quer falar com ele pergunta por que ela está agindo assim e pergunta também se ela tem namorado. Ela diz que ele não faz o tipo dela e ele pergunta por que não e ela fala que simplesmente não gostou dele. Mas depois de ouvir o barulho do motor, ela volta e pede para ele esperar. Ele pergunta o que aconteceu, e como ela não responde, ele pergunta novamente. Ela diz que cometeu um erro e que também está de mau humor. Ele pergunta se está e fala que ela precisa resolver esse problema e se despede dela. Ela pergunta o nome dele e já ele pergunta por que isso importa. Ela diz que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que gostaria de ser amiga dele, mas ele diz que não está interessado. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado e fala que estava de mau humor. Ele fala que entende e pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Cali. Ele pergunta onde fica isso e ela diz que é umas 4 horas dali. Ela diz que gostou do estilo dele e ele fala que ela está muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim, e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro, depois de algum tempo, eles acabam entrando num acordo de sair para comer alguma coisa. Mas quando ele diz que vai numa lanchonete, ela percebe que é um lugar barato, ela fala que não gosta de ir nesse lugar. Ele fala que é um ótimo lugar que tem carne vermelha, frango e batatas, além de ser muito rápido. Ela fala que não come nesse lugar e sugere o Steak 48, um restaurante bem mais caro. E ele pergunta se ela vai pagar, mas ela diz que ele que vai pagar. E quando ele pergunta por que, ela diz porque ele que é o homem. Ele pergunta se ele
vai pagar porque ele é o homem e fala que ele já está dirigindo, então ela deveria pagar. Ele fala que ele não é nenhum otário para ficar pagando um restaurante caro para ela. Ela diz que no começo ele deveria tentar impressioná-la. Ele fala que não é esse tipo de cara, que ele é um homem adulto e que não gosta desse tipo de jogos. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele com ela porque ele mal a conhece. Ela fala que isso não faz diferença e que ele que deveria pagar a conta. Ele fala que ela voltou assim que viu o carro dele e que ele sabe que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta se ela realmente acha que não é interesseira. Ela pergunta se ele pensa assim só porque ela sugeriu ir no Steak 48. Ele fala que ele acha que isso é uma perda de tempo e que ela deveria voltar para a caminhada dela. Ele pergunta se ela sabe abrir a porta e fala que faz questão de ajudar. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que nós vamos ver o que essa garota tem para dizer. O Nate pergunta se está tudo bem e como ela diz que tudo bem, ele fala que pode ficar melhor. Ela fala que não está interessada, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela simplesmente diz que não está interessada. E dentro do carro, Nate diz que ela está voltando. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ainda tem alguns minutos e ele fala alguns minutos pra quê. Ela fala que não sabe e pergunta o nome dele. Então ele pede pra ela dar a volta. Ela diz que o nome dele é Ruby e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e fala que o nome dele é Nate. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que ele vai procurar algum lugar para almoçar e que depois vai relaxar porque à noite ele tem um voo. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai para Miami. Ela fala que gosta muito de Miami e brincando pergunta se ela pode ir com ele. Mas ele fala que ele nem a conhece. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele fala que tentou conhecê-la no começo, mas que ela não estava interessada. Ela pede para ele esquecer o começo e recomeçar do zero. Ele fala que vai tentar e pergunta para onde ela vai. Ela diz que estava indo buscar o carro dela. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela fala que nada e pergunta o que ele vai fazer em Miami. Então ele diz para ela entrar no carro para eles falarem sobre isso. Assim que ela entra, ele fala que ela pode deixar que ele feche a porta. E depois que o Nate fecha a porta, ele fala que ela vai ficar mais confortável porque lá fora está muito quente. Ela fala que tudo bem e pergunta o que eles vão fazer primeiro e diz que eles poderiam almoçar. Ele fala que pode ser, mas que ele precisa passar no lugar primeiro. Ela diz que eles poderiam ir no Nobu. Ele pergunta se ela quer ir no Nobu. Ela diz que eles poderiam ir no Nobu, Javier ou algo do tipo. Então ele diz que ela tem um gosto caro. E ela diz que realmente um pouco. E como ele pergunta e ela diz que não tem namorado, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela não está namorando. Ela diz que ele sabe como é o dia de hoje, mas em seguida fala que ela quer um tempo pra ela mesma. Ele pergunta se ela quer um tempo pra ela mesma e em seguida pergunta se ela gosta de festa. Ela fala que gosta de festa, mas que ela gostaria de voltar ao que eles vão fazer antes que ele vá pra Miami. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala que ele acabou de conhecê-la. Ela diz que eles poderiam almoçar e se conhecer. Ele fala que pode ser e sugere um restaurante mais barato. Ela começa a rir e diz que não e sugere um restaurante mais caro. Ela diz que ele tem um carro legal e que ele pode pagar um lugar melhor. Ele fala que estava até querendo conhecê-la, mas que ela está se comportando como uma interesseira. E mais uma vez ela pede para começar de novo e fala que eles poderiam almoçar em algum lugar legal. Ele fala que isso aqui é vida real e que não é videogame para ficar toda hora recomeçando. Ele fala que lamenta que ela pensa assim, mas que ele acha que ela deveria voltar à caminhada dela. E diz que ele não gosta de interesseira. Ela pergunta se ele está colocando para fora do carro dele, e ele diz que parece que é isso. Ele fala que está dando para ela uma ótima oportunidade para que essa seja a última vez que ela faça uma coisa dessa. Então ela pergunta se realmente ele vai colocá-la para fora do carro, e ele diz que sim porque ela é interesseira. Ela diz que tudo bem, que já entendeu, e já ele pergunta o que ela está esperando. Ela fala que tudo bem, que vai sair, mas em seguida diz que ele está perdendo uma ótima oportunidade porque eles poderiam
poderiam ter uma coisa muito legal. Ele fala que não vê como ele poderia ter uma coisa boa com uma interesseira e fala que agora é hora dela ir.